Invincible. A mais um episódio de Samurai X. It's Sanosuke-chan. O episódio já começa com a estrela do episódio, o Sanosuke. Tá lá ele perdido desde a cena pós-crédito e ele não sabe aonde fica Kyoto. O coitado meio que tem um senso de direção no nível Zoro e Ryoga. Sanosuke finalmente se pergunta onde ele tá. E se pergunta se o Keishi já chegou em Kyoto. E se a Kaoru e a Riko também meio que já estão indo. Já me agomei até os pacientes. E, gente, meio que essa cena estranhamente me lembra aquela cena lá dos Simpsons, que durante um dos especiais de Halloween dos Simpsons, o Homer meio que vai lembrando meio que das pessoas mais importantes pra ele. Kenshin no yatsu mou Kyoto ni tsuita koro ga, Jou-chan to Yahiko wa chanto Kyoto e mukatteru ga, Megumi wa dou darou? Matezinho, a minha Lisa, a Doce Marge e tantos outros. Ah, e ele também se lembra do Hajime, mas ele não gosta nada disso. Nisso, como o Sanosuke fica com raiva, ele fica com fome. E só sobrou um bolinho, e quando meio que ele já ia comer, ele ouve um barulho, mas mesmo assim ele come o bolinho. Bom, o Sanosuke chega na pessoa que fez o barulho e é um monge. E é um budista esotérico. E o Sanosuke tá vendo que tipo de oração ele tá fazendo. E meio que no meio da oração o budista meio que acabou quebrando as estátuas. Bom, o Sanosuke acha isso incrível e acha que é o Hokiri que os monges budistas usam. Bom, o monge pergunta se ele tá perdido e o Sanosuke fala que sim. E também o Sanosuke quer comer. E o monge, não é o jeito de pedir comida. À noite, meio que o monge entende que, por conta do seu treinamento, o Sagara teve que comer pão com lama. Mas o Sanosuke agora tá de boa, porque tem refeição grátis. E pode ver algo tão incomum quanto um Hokiri. Bom, o monge fala que ele não tem nada a ver com o Hokiri, pois é uma mentira espalhada para estimular a crença das pessoas. Ele já percorreu o caminho do budismo, mas até hoje não apareceu pra ele. E se existir, não é algo que ele pode usar hoje. E o Sanosuke já entende que isso aí é um monge caído. E o narrador histórico desnecessário explica que monge caído é um monge corrompido que não sente vergonha ao violar as diretrizes de Buda, como a castidade e não matar. E o Sanosuke, não é à toa que você tem cara de mal. E aí pergunta que só do porquê que ele tá treinando por aqui, se abandonou meio que o Buda. E o monge fala que talvez ele tenha abandonado sua fé, mas não a sua vontade de salvação. E a salvação não é feita pelas mãos de Buda. Somente mãos humanas proporcionam salvação ao mundo humano. E seu treinamento é para ganhar poder com isso. E para isso ele precisa de um poder que supere até mesmo os poderes do Buda. Nisso, o monge pergunta se ele soube da abolição do budismo há 10 anos. E o Sanosuke todo confuso, não entende nada. Bom, o Sanosuke provavelmente não poderia fazer nada a respeito. Mas se aquela coisa de antes não era o Hokiri, isso que significa que ele também pode, né? Então ele pede pra ensiná-lo, pois ele não quer fazer isso de modo ruim. Então o monge pergunta, por que é poder? E o Sanosuke, é aquele gel dos Zens que os monges adoram? Bom, há várias razões. Mas se for para resumir mais fácil, ele quer se tornar mais poderoso do que ele já é. Ele fala da luta que ele teve com o Hajime, que ele falou que ele não tinha defesa. Ele pensou nisso, mas ele não conseguiu aceitar que esse era o seu estilo de luta. E ele ainda tá pistola com o Hajime. O monge já vê que isso é motivo pessoal. E em comparação de objetivos, o meio que o Sanosuke concorda. Mas para ele é esse motivo que vale a pena ele arriscar sua vida. E nisso o monge pergunta o que ele tá usando atualmente no governo da Air May. Bom, o Sanosuke pergunta o que isso tem a ver.
Mas o cara diz, apenas responde. Ele, sendo honesto, ele odeia isso, pois mataram seu capitão, o Capitão Sagara, e o desonraram, chamando de injugente. E ele não pode perdoá-los. E aí ele pergunta o que isso tem a ver com isso. E nisso o monge começa a dar um exemplo. Digamos que você bata a mão daquela pedra só pra poder quebrá-la. Mas tudo nesse mundo não é só pedra. Tem resistência de um modo que o impacto não é correspondido totalmente. Em outras palavras, alguma força desperdiçada ali mesmo. Então ele pergunta, o que eles devem fazer para evitar esse desperdício? Bom, primeiro é usar o punho e utilizar o primeiro golpe. E logo depois do impacto do primeiro golpe, colidir com a resistência da rocha, é só cessar o punho para dar o segundo. E ao fazer isso, esse impacto será completamente transferido e sem resistência pode pulverizar a pedra. E meio que essa é a ideia do monge que ele adquiriu durante esse treinamento. O domínio de 2 camadas. O monge adaptou essa técnica e o ataque à distância que ele estava tentando anteriormente tornou-se possível. Pro Sanosuke parece muito fácil. Então o monge decide deixar o próprio Sanosuke experimentar. Bom, o Sanosuke tenta, mas não pulverizou que a rocha, só destruiu. Isso foi simplesmente ataque duplo. O impacto foi tremendamente rápido. E o monge mostra como é que se faz. No instante, é só pulverizar. Desde o momento que ele descobriu aquele segredo, levou 1 mês para pulverizar uma pedra. Então ele fala pro Sanosuke, domine ou já era. O domínio das 2 camadas foi uma técnica secreta desenvolvida para a salvação. Normalmente não é algo para se passar de pessoa a pessoa. E por fim espalhar ensinamento. E aí quem fala, você não tem obsessão? E é aqui que o Sanosuke começa a se esquentar e colocar sua vida em risco. E decide aprender isso em menos de 1 semana. E nisso já vamos ao 3º dia. O Sanosuke tá com as mãos doendo, mas ele ainda não dominou a tal técnica. Só tá destruindo as pedras, não as pulverizando. E ele se questionando por que ele não consegue fazer isso. E o monge fala, pô, é mais fácil do que fazer, né? Bom, o monge acha que vai ser absolutamente possível o Sanosuke aprender isso em menos de 1 semana. Mas Sanosuke é mais teimoso que uma mula. E o monge fala, parece que eu tô falando com uma parede. Bom, só faltam 4 dias. E se ele não dominará, já era. E ele demonstra destruir meio que uma rocha por completo. A Sanosuke percebe do que se meteu, mas ele não vai desistir. À noite, o Sanosuke já volta meio que para a fogueira para pegar uma refeição, porque foi espagando pega quase o dia todo. E o monge, quer que eu retribua o popôzinho? E o Sanosuke, não se preocupa com detalhes. E meio que vai voltar a comer com gumé. Bom, o monge fala que o Sanosuke quer se tornar forte. E pergunta, por que tá tão dedicado a usar uma técnica que você mesmo encontrou? Ele até fala que dá dor de quem no polar. Por que ele escolhe um método que fere todo o seu corpo? Bom, o Sanosuke fala que ao redor dele tá um monte de espadachim. E mesmo que ele começasse a usar uma espada, não adiantaria, pois não os alcançariam. No final, ele quer isso, algo que ele pode acreditar em todo o seu coração, para ficar mais forte. Nisso já vamos por 4 dias. Ou seja, só falta 3 dias. E dessa vez o Sanosuke tá muito crudelo, determinado que ele tira a sua casaca que tem o símbolo do mal. E o Sanosuke ficou treinando meio que o dia inteiro. Bom, o monge, vendo o estado das mãos do Sanosuke, fala, pô, pare! É sério! Ele fala que ele é forte, ele tem espírito, mas tudo tem limite. Se ele parar, ele pode poupar a vida dele. Mas, cara, ele tá falando com o Sanosuke, a mula mais teimosa que eu já conheci. E ele até meio que teimosamente fiel com as suas promessas. E o monge diz, que homem todo. Bom, o Sanosuke não quer meio que um poder que ele pode obter sem arriscar sua vida. E já vamos ao 5º dia. E o monge já encontra o Sanosuke totalmente consciente e fala, monges, esforços fúteis, seu espírito não permitirá que você aprenda sozinho. Não é tão trivial assim. E nisso já tem outro salto e já estamos no 6º dia. Ou seja, 1 dia pro Sanosuke aprender. Tá lá o Sanosuke meio que todo cansado, sua mão totalmente ferrada. E ele esmagou todas as peças que ele trouxe. E tenta ir buscar mais, mas sua exaustão tá chegando no limite. E ele se questiona se ele vai acabar assim. E nisso aparece o fantasma do Capitão Sagara. Bom, o Sanosuke se questiona se ele tá sonhando. Ou é só Lona se lançou por inúmeras noites sem sono. E o Sanosuke olha pro espelho do Capitão e aí percebe que ele tá falando com o fantasma. Sagara, Taichou. 夢でも見てんのか、それとも幻か。
Bom, o capitão fala para o Sanosuke que já chega e que ele já fez muito, se esforçou muito até o limite. Se ele admitir a derrota, esse homem, o monge não vai meio que tirar a vida dele. Se ele ainda for em poder, não há garantias pra vida dele não. E pede pro Saga descansar. Mas o Sanosuke não consegue obedecer essa ordem. Ele fala que naquela época, quando exibiram a cabeça dele, ele odiou o governo imperialista do fundo do coração. Mas ele também se odiava no fundo. A pessoa na qual ele foi mais admirava foi assassinado de uma forma horrível. Mas ele estava sem forças, incapaz de fazer aquilo. E ele não pode não se sentir frustrado ou furioso. E galera, que cena! Enfim, Sanosuke tendo mais desenvolvimento de personagem. 聞くわけにはいきません。あの時隊長の首がさらされた時 E o Sanosuke continua falando que um bom homem o repreendeu a ser o eu meio podre para que ele voltasse meio que à terra sua razão. Que nós sabemos que é o nosso lindo Kenshin. E esse mesmo homem pode estar envolvido numa grande batalha e pode acabar morto. E aí não quer repetir essas frustrações que ele sentiu há 10 anos. E não deixará que ninguém passe por isso novamente. E ele disse isso pensando na Kaoru. Ah, e também o Yahiko, a Megumi, a Tai e a Tsubame. Mas ele pensou principalmente na Kaoru, porque a coitada vai ficar com depressão nível 100 se o Kenshin morrer. そして誰にも二度と繰り返させはしない。 É por isso que ele precisa ficar mais forte meio que agora mesmo. Ele precisa do poder para esmagar essa violência irracional com as suas próprias mãos. Mesmo sendo um sonho ou alucinação, está feliz por ter tido um vislumbre dele. E o Capitão Sagara olha orgulhoso meio que o seu pupilinho. E nisso já vamos ao 7º dia. O dia do grande suspense. O monge acha o Sanosuke, que já vê que ele gastou todas as suas forças e morreu. E nisso o monge já ia meio que rezar pelo Sanosuke, mas ele já acorda. Bom, o Sanosuke acorda e fala, pô, eu tava dormindo porque eu tava cansado. Bom, o monge fala que ele talvez não tenha sido capaz de dominar o domínio de 2 camadas. E aí isso acontece! Sanosuke fala que só foi um pouquinho de tempo que ele conseguiu fazer. Mas depois que ele pegou o jeito, ficou muito mais fácil. O monge vê que é um talento e tanto. E diz pra não enganar seu esposo que é chamado de talento. E nisso esse monge reconheceu o talento do Sanosuke. E nisso eles já estão aquele aperto de mão de reconhecimento de masculinidade. Então Sanosuke já completou seu treinamento e já vai pra Kyoto. Isso é ele conseguir voltar pro caminho de Nagazengo. Bom, o monge fala que eles estão em Shimuzua meio que nesse exato momento. E é só pra ele passar por esses bosses que ele já chega em Nagazengo. E meio que o Sanosuke ri porque ele já sabia que esse lugar era familiar pra ele. おい、今確かに下座って言ったな。ああ、それがどうした？そうだ、下座だ。なんだ。 E era um familiar de um jeito meio trágico, porque foi aqui onde a Sekiro Dai encontrou seu fim. Ou seja, meio que o Capitão Sagara realmente era um fantasma. E agora o Sanosuke acredita mais em orientação celestial. Bom, o Sanosuke se apresenta e fala que eles podem se encontrar novamente se estão destinados a ir. E o nome do monge, que já posso parar de chamar de monge, é Yukio-san Adi. Vou chamar de Adi. E diz pra ele tomar cuidado. E assim que o Sanosuke vai, o Adi vê que ele amadureceu tanto em uma noite. Tanto que meio que nem parece mais um filhote. E parece uma pessoa diferente. E o episódio iria acabar aí? Mas não. De repente aparece o Sojiro e fala... Ah, ele tá você. E o Sojiro já fala que todos os membros da Jogopengo estão sendo convocados para Kyoto. E o palco meio que já segue para a turbulenta Kyoto. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Gente, eu adorei esse episódio só focado no Sanosuke, saindo do foco Kenshin e Kaoru. Eu gostei do destaque do desenvolvimento do Sanosuke nesse episódio. E o personagem do Adi é um personagem interessante. Apesar dessa descoberta precoce que a gente descobre que ele é parte do grupo dos vilões. E no próximo episódio, com certeza, finalmente, chegaremos em Kyoto. Vamos ver que confusões Kenshin, Kaoru, Yahiko, Sanosuke, Misao, Aoshi e toda a galera do Shisho, Sojiro e a Jogopengo vão arrumar nesse caos. Ah, e o Hajime também, mas só eu mencionei ele por último por respeito do Sanosuke. Esse foi o episódio 6 da segunda temporada de Samurai X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta, beijo e fui!